Inicialmente, boa noite. Gostaria muito de agradecer ao presidente pelo convite, cumprimentar todos da mesa, agradecer a todas as pessoas que estão aqui, e dizer que é muito difícil falar depois do senhor Turu Davi, né? Acredito que muito daquilo que nós debatemos no plano abstrato é ínfimo perto daquilo que se realiza no concreto. E aquilo que o senhor Davi faz e a associação faz é mudar vidas de pessoas de verdade. É evidente que debater ideias sobre uma luta contra o racismo, políticas públicas de enfrentamento racial, enfrentamento do racismo, foi o tema para o qual eu fui convidado. E aqui pretendo, deixa eu marcar o tempo, porque o professor tem mania de passar do tempo. Isso é comum. Então, e também tentar ser menos professoral, tentar dialogar também com aquilo com um tema que possa ser também palatável, que possa encontrar nas crianças. Talvez o público mais difícil que eu tenho enfrentado. Trazer um tema de tal envergadura, de tamanha relevância para as crianças. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de tratar aqui, eu pretendo, ao final, trazer algumas questões que envolvem as políticas públicas, sim, mas eu acho que a gente precisa tentar encontrar um pouco as nossas ideias sobre o que a gente está falando, qual o problema que está sendo tratado. Por que temos um dia da consciência negra, um dia do enfrentamento racial, do enfrentamento ao racismo? Então, primeiro ponto, qual é o fenômeno que a gente está enfrentando? A gente tem um modelo de desigualdade que parte de uma construção social. Evidente, eu sou da área do direito, então a minha perspectiva, pelos olhos do direito, tendem a ver os sistemas de justiça dentro de um plano da desigualdade. Evidente, não só no plano do direito. No plano de quase todas as áreas, nós vamos ter esse nível de desigualdade racial. Como essa infraestrutura, como esse sistema, como a política percebe essas desigualdades sociais? Então, esse é um primeiro questionamento. Esse sistema político, esse sistema institucional, esse sistema de justiça, ele reproduz desigualdades? A gente vive uma reprodução dessas desigualdades raciais? Questões como classe, raça, gênero, sexualidade, como elas são tratadas no nosso dia a dia? Essas instituições, elas reproduzem, elas ratificam, elas mantêm essas desigualdades raciais? A construção das nossas verdades são pautadas sobre essas desigualdades? Aquilo que nós vemos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós somos, a nossa construção enquanto indivíduo, parte desse problema? E entender que no campo político, no campo jurídico, no campo social, no campo da psicanálise, nós estamos em uma disputa. Uma disputa que tenta se relacionar a partir de atores que têm uma maneira de lidar ou uma forma de se relacionar assimétrica. O que é assimétrica? Desigual. Então, raça nas relações sociais, raça nas relações jurídicas, raça nas relações políticas. Esses são, pelo menos, os problemas que nós estamos enfrentando aqui. Então, trazer alguns dados recentes, só para contextualizar
aonde estamos. Então, 8 em cada 10 presos em flagrante no Rio de Janeiro são negros. O relatório do Colégio Nacional de Defensores Públicos, CONDEG, avaliou, fez uma pesquisa e constatou que 83% dos detidos injustamente são negros. 83% dos mortos em confrontos policiais são negros. Ao contrário, nós vamos olhar para o sistema, só para o sistema de justiça, 1,7% do sistema de justiça de juízes são negros. Então, nós temos 1,7%. 56% da população brasileira, em termos de proporcionalidade, em municípios e estados, são negros, mas são subrepresentados. Então, esse é um problema? Claro que é um problema. É um problema que precisa ser apresentado. É um problema que precisa ser desnudado. A gente precisa falar sobre isso. E aqui, eu acho muito importante, relevante, o papel dessa casa em trazer o negro, o preto, a preta, os pardos, para o centro da mesa, para o centro do debate. Colocá-los em posição de destaque. A construção dessa personalidade, e eu falo isso porque eu fui uma criança preta, que não se identificava. Estudei em um colégio bom no Rio de Janeiro, estudei no Colégio Pedro II, não tinha quase outros alunos pretos ao meu redor, e isso trazia uma diferenciação, uma ideia tão abstrata, uma ideia tão fora de mim, de quem eu era. Falar sobre isso hoje talvez seja um dos momentos mais felizes da minha vida, porque é possível que aquelas crianças que estão ali saibam, e estão vendo aqui, estão sendo marcadas dentro da sua construção, da construção do seu indivíduo, da sua psicanálise, da sua psique, da sua personalidade, que existe centralidade, existe reconhecimento do povo negro na sua comunidade. Mas não basta que isso seja um dia. O Dia da Consciência Negra, ele é um dia em que nós marcamos para fazer comemorações, debates, protestos, mas isso tem que ser muito além. A gente tem que estar muito além disso. A mudança passa pelas instituições. Vejam, se o nosso modelo democrático ele é pautado por uma certa universalidade, uma igualdade, como é que conseguimos chegar no modelo onde você tem, em algum momento, a construção de indivíduos que estabelecidos dentro dessa sociedade melhores do que outros? Rafael, mas isso não acontece. Claro que acontece. Se a gente está comemorando um dia da consciência negra, por que isso acontece? Estruturalmente, nossa sociedade foi construída a partir de um modelo hegemônico branco, que excluiu dos locais de poder, dos centros, negro. Essa subrepresentação que nós temos em determinadas camadas da instituição, ela se dá por uma estrutura social, uma construção social que vem, e aí eu não preciso trazer porque vocês já estão cansados de saber do processo de escravização. O modelo de escravo, modelo de escravidão utilizado a partir do século XIX e século XX, ele sai do modelo servil e passa para um modelo de estigmatização, construção do preconceito, que o preconceito não é algo antigo, ele é algo novo. A ideia do preconceito, ela tem origem no final do século XIX e no século XX, porque é a partir do momento que você precisa criar indivíduos que são piores
que são inferiores, que têm alguma deficiência, você constrói isso. Rafael, então você está dizendo que o racismo é uma construção? Sim, é uma construção social. A sociedade construiu o racismo. Construiu o racismo a partir de um determinado povo. Esse povo escolhido, a partir daquele momento, passou a sofrer todos os estigmas e todas as discriminações, todos os problemas daquela sociedade. Todas as comparações negativas foram relacionadas àquele grupo. Isso se deu de forma extensiva e por um longo período de tempo. Nós estamos falando, né, e aí eu não vou adentrar no problema histórico em si, vamos trabalhar alguns pontos para não ficar uma coisa também muito acadêmica, mas se a gente está olhando para o modelo do Brasil, a gente precisa entender que o Brasil teve problemas sérios na forma como ele tratou o negro. Apesar de todas as críticas, tal, o professor Florestan Fernandes ele fala uma coisa certa. O Brasil, o negro sai da centralidade da força da mão de obra e ele passa a ser excluído. E aqui é preciso fazer algumas considerações, principalmente para as crianças. A Lei Áurea, todo o processo de abolição não é uma concessão, é uma conquista. É uma conquista do povo negro. Essa ideia de uma salvação, né, não excluindo a importância, né, mas a ideia de que você precisa ou que você necessita de uma mão branca para te dar liberdade é uma construção equivocada. Existiam diversos movimentos sociais à época. Diversos movimentos sociais que foram apagados da história. E aí nós contamos uma história de uma princesa que libertou um povo negro. Por quê? Porque a centralidade do povo negro, ela acaba sendo, ela nunca a história não é a partir do povo negro. A história é contada a partir do povo branco. Rafael, mas você divide isso? Divido a partir do momento que você construiu essa história assim. O Brasil teve eugenia, processo de eugenia, processo de exclusão com Nina Rodrigues. Você teve várias segmentações, você teve vários problemas de exclusão do negro da centralidade. E quando isso ficou feio, você trouxe uma ideia de democracia racial. Você teve uma ideia, o Brasil vive hoje uma perspectiva muito melhor, não tem dúvidas. Você tem políticas públicas excelentes de reconhecimento. Entretanto, nós precisamos entender uma coisa. Até fujo aqui um pouco do tema, mas que povo é esse, que nação é essa que em menos de 100 anos consegue romper com todos os estereótipos, com todas as estigmatizações, com todo o seu racismo? Que nação que surgiu há menos de 100 anos consegue romper com a sua história? Nenhuma. Nós estamos falando de um povo que acabou com o seu racismo há 100 e poucos anos. Se a gente contar, há 120 anos, 120 e poucos anos. Ora, você acha que no imaginário, na construção do ideal das pessoas, isso não continua? É claro que continua. A gente está vendo até hoje. A gente vê práticas racistas no Brasil, que tem uma população de maioria negra. Por quê? Porque não se rompe a partir somente, não se rompe com um problema a partir de ideias abstratas, mas sim de trabalho concreto, mudando a vida das pessoas,
trazendo as pessoas da periferia para o centro. O processo de guetização, o processo de colocar o negro no gueto, a ausência de políticas públicas no decorrer do século passado são a marca da história do negro no Brasil. Negá-la é negar também a possibilidade de uma efetiva política pública para o futuro. A luta pelo direito à diferença visa compreender o problema da representação no plano político, jurídico, social. A gente tem que tentar, a partir desta lógica, a partir de reconhecer o problema, tentar enfrentá-lo. Então, veja, o professor Boaventura de Souza Santos, ele tem um termo que ele falava assim: temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e uma diferença que não produza, alimente ou reproduza a desigualdade. O que ele está dizendo? Evidente que nessa sociedade nós temos diferenças. A racialização da sociedade, ela é um fato. Queira ou não, os grupos foram de alguma forma separados. Rafael, mas dá para você demonstrar isso? Dá. Você está falando de um Brasil majoritariamente negro, que na sua história só teve um ministro do STF até hoje negro, sem perspectivas de ter um presidente negro, subrepresentação política em todos os estados. Mas vamos tentar, mas não é assim na sociedade. Não. Existem pesquisas que demonstram que as pessoas não contratam determinadas pessoas negras para cargos de confiança. Mas por quê? Credibilidade. Mas por que não tem credibilidade? Porque nós construímos essa ideia. Essa ideia é uma construção. É uma construção que vai se reproduzindo dia após dia após dia. E aí, a gente precisa entender, partindo do professor Silvio Luiz, hoje ministro, que tem uma obra pequena, educativa, que é o racismo estrutural, que ele fala que o racismo parte de uma construção estrutural de dominação que gera impactos por gerações e que se reproduzem no tempo e espaço social, político e econômico. O racismo não é algo localizado, que ficou no tempo. Ele é um fato, uma violência que estruturou essa sociedade no tempo e espaço, de forma que os indivíduos que hoje vivem nesse local, que vivem nesse espaço, tendem a reproduzi-lo, mesmo que de forma inconsciente. E talvez aí seja o nosso grande problema. O racismo que a gente enfrenta, que a gente grita, que a gente luta, é o racismo direto, é o racismo violento, é a prática do racismo doloso, são as injúrias raciais. Mas esse racismo estrutural, esse racismo que está dentro das construções sociais, que de fato impedem a ascensão do povo negro, esse é muito mais difícil de combater, porque ele depende, e aí eu sempre falo, de uma coisa que é mais complexa, que é a construção de indivíduos éticos. A ideia é que esses indivíduos morais, esses indivíduos éticos, têm responsabilidade social e racial. Por quê? Porque eu falo que não há constrangimento ético. Ninguém se constrange. Como assim ninguém se constrange, Rafael? Você já viu algum ministro do STF falar assim: é um absurdo não ter um negro nessa casa? Você já viu alguma Câmara falar: não, nós somos subrepresentados, devemos mudar isso? Por quê? Porque é evidente que esse grupo, ele tende a olhar
para a situação de uma forma invisível. Ou seja, naqueles casos pontuais, é mais fácil eu tentar enfrentar. Mas quando eu tento enfrentar dentro da estrutura social e mudar o status quo, é muito mais difícil. É quase impossível romper determinadas barreiras sociais e raciais que já foram estabelecidas. E isso prejudica e vai prejudicando não somente essa sociedade, que vai se tornando uma sociedade doente, porque nós estamos vendo de tempos para cá, o aumento não só da prática do racismo, mas também a própria ideia de que aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje é desnecessário. Como se hoje nós tivéssemos uma plenitude racial, onde os indivíduos aqui efetivamente vivam em paz, não há nenhum tipo de discriminação direta ou indireta, não há nenhum problema como é que eu posso dizer, de discriminações sociais dentro das empresas, dentro das instituições. Seria um erro, um equívoco falar isso, quando na verdade o que nós temos que tentar é lutar e falar, olha, primeiro ponto, racismo é um processo político porque como processo de discriminação que influencia a organização da sociedade, depende do poder político, visto que somente o poder político possibilita a discriminação sistemática. Por ser um processo estrutural, o racismo também é um processo histórico. A dinâmica estrutural desta sociedade, a construção social desta sociedade, passa pelo racismo. E aí, é importante falarmos, é preciso enfrentar o racismo. O Dia da Consciência Negra não pode ser apenas um dia. Ele tem que ser um plano ético de formação dos indivíduos na sociedade. Indivíduos que olham para as crianças negras e não tentam padronizá-las a partir de um ideal branco. Como assim? É possível isso? A gente vê isso de forma recorrente. Padrão de beleza, simbólico, a captura do simbólico, ou seja, o capital simbólico da beleza é uma beleza branca. O capital simbólico de poder, de ideal, é branco. Ah, Rafael, mas eu sou branco e não concordo com isso. Não estou falando de você, estou falando de como essa sociedade se estruturou, de quais perspectivas. É importante que a gente traga um pouco do livro da professora Cida Benta, o Pacto da Branquitude. A leitura dele nos ajuda a compreender como esses indivíduos que são brancos, eles tendem a naturalizar as ideias, as formações, as construções nesta sociedade. E eles não enxergam que aquelas construções já passam por um tipo de invisibilidade, um tipo de invisibilidade. Como assim invisibilidade? Eles não conseguem verificar que a construção das formas de vida, a construção do saber, a construção do belo, a construção da arte, passa por eles e foi construídas a partir deles. Então, eles tendem sempre a ver objetivamente como aquelas ideias como melhores ideias. E é a partir dela que nós vivemos. Então, a professora Cida Benta, ela fala que a ideia de neutralidade objetiva
nós passamos a falar, não, calma aí, aqui, quanto a esse ponto, é neutro. Vocês já viram falar, a gente já cansou de ouvir falar do direito, né? O direito, as formas jurídicas são neutras. O direito é para todos. Qual é o grande problema desses argumentos de neutralidade e objetividade? Porque ele parte de um pequeno equívoco. Eles são construções sociais. E essas construções sociais, seja o direito, seja a política, sejam as instituições, essas construções sociais tendem a representar e reproduzir determinadas práticas. Então, quando nós olhamos para determinados tipos de problemas atuais da sociedade, nós temos que partir da ideia de que esses problemas sociais são oriundos de uma prática racializada, de segregação, de diminuição, de estigmatização de um determinado grupo. Rafael, mas nem todo mundo pratica o racismo. Sim, mas nós convivemos durante muito tempo com aquilo que o professor Adilson Moreira chama de microagressões. O que são essas microagressões? Né? Expressões verbais não intencionais que deturpam, né, de forma consciente ou inconsciente, de natureza sutil, de forma a causar algum tipo de menosprezo por determinado grupo. Nós, e aí eu falo isso a partir dos programas de televisão que nós vimos, a partir das ideias que nós recebemos do nosso passado. Quantos programas de televisão vocês assistiram que ridicularizavam pessoas negras? Não só pessoas negras, pessoas homossexuais. Veja, a ideia do racismo recreativo, a ideia de que determinado grupo me serve de alguma forma. Como assim, Rafael? Ora, a ideia de que determinada mulher negra tem determinadas feições sexualizadas, homens negros sexualizados, homens e mulheres negras, de alguma forma, dentro dessas brincadeiras, desses microinsultos, são colocados com algum tipo de deformidade psicológica, algum tipo de tendência criminosa. Essa é a construção que, pelo menos, nós tivemos. Hoje, evidente, a gente tem, graças a políticas públicas, graças ao reconhecimento, ao estatuto de uma igualdade racial, a vitórias que vieram de conquistas duras. A própria ideia de um crime de racismo parte de uma perspectiva de uma conquista social dura, de um determinado grupo que está lutando por isso. Nós precisamos fazer uma crítica severa a qualquer perspectiva de neutralidade que tenda, que permita que determinado discurso racista, discriminatório, se torne meramente uma piada, se torne algo comum. Sabe por quê? Porque os indivíduos, né, a construção psicológica dos indivíduos passa pela linguagem. A linguagem não são simples palavras jogadas. A linguagem tem um sentido, e esse sentido, destes sentidos, na verdade, é possível inferir várias ideias, várias razões. Notem que nós passamos, durante um longo tempo, associando à nossa linguagem perspectivas pejorativas à palavra negro. A coisa está preta. Por que fizemos isso? Porque isso é uma construção histórica.
a ponto de muitos jovens negros não querer se reconhecer como negros. Porque a construção do ideal negro, a ideia do negro, ela foi deformada. Hoje, nós podemos, a partir do que se faz aqui, que é uma política pública, sim, de reconhecimento, tem que se fazer mais evidente, mas dizer que o negro é belo. Você é belo. Preta, você é linda. Porque é preciso que se reconheça isso. É preciso que isso seja dito. É preciso que as nossas crianças saibam que aquilo que elas são, a personalidade que nós estamos construindo nela, é bela, é perfeita em termos de criação, não há nada de errado com elas, mas isso passa pela construção do sentido de igualdade, que vai muito além da mera neutralidade objetiva de dizer somos todos iguais. Porque se fôssemos todos iguais, não estaríamos aqui debatendo isso. A igualdade passa, sim, pelo reconhecimento da diferença. E o reconhecimento da diferença faz com que possamos estar aqui debatendo políticas, ideias e possíveis soluções para um problema que é estrutural da nossa sociedade. Para fechar, é possível que a gente tenha um direito, ou uma justiça, uma perspectiva antidiscriminatória? Talvez nossa política, a maior política pública que possamos ter hoje é de uma política antidiscriminatória. Traçar políticas efetivas no plano local antidiscriminatórias. Qual é o papel da sociedade civil? A sociedade civil faz seu trabalho. O senhor Davi esteve aqui, falou do trabalho que ele tem. Aquilo é uma política pública efetiva, que muda a vida de pessoas, que faz com que essas pessoas, as crianças, se reconheçam. Isso é mudança de vida. Isso muda vidas. Mas a gente tem que entender que tem um campo de disparidades que nós precisamos corrigir. A igualdade, essa igualdade legislativa, ela precisa alcançar mecanismos que, primeiro, reconheçam o problema, impeçam o problema e corrijam o problema. Então, a construção de um sistema protetivo, a construção de políticas públicas protetivas passa, primeiro, por leis antidiscriminatórias com o meio de alcançar a racionalização do poder estatal. O poder estatal é isso aqui. Leis antidiscriminatórias, nós tivemos a lei que criminaliza o racismo, a injúria, agora recentemente alterada, a injúria racial, o Estatuto da Igualdade, a lei que determina como obrigatória as histórias negras nas escolas, a perspectiva de você contar a partir da vivência negra, da perspectiva negra nas escolas públicas, você ter essas disciplinas nas escolas públicas. Tudo isso é política pública, mas elas precisam não só ser legisladas. A lei, ela está lá. São várias palavras que precisam de pessoas com poder para transformá-las em realidade. Programas de transformação social por meio de uma perspectiva mais efetiva. A gente precisa de programas e políticas sociais que, primeiro, enfrentem o problema do racismo de forma direta, reconhecendo a sua existência e, principalmente, criem meios efetivos para que ele não se reproduza. Uma ideia de direito antidiscriminatório num campo da dimensão moral e política, com parâmetros de atuação ética dos indivíduos, talvez o mais complicado.
Porque a ideia é que a formação desses indivíduos que estão aqui sejam pautados por uma moral e ética antidiscriminatória. Cada pessoa que está aqui precisa se entender como responsável pela mudança do processo de discriminação racial. Sem isso, a gente vai continuar fazendo dias da consciência negra, mas sem nenhuma mudança estrutural. É preciso que esses indivíduos se comprometam eticamente em mudar o status quo da sociedade. É preciso que esses indivíduos que estão aqui se comprometam a realizar a mudança. Haja constrangimento. As pessoas têm que se constranger com a falta de respeito, com a prática do racismo, com a desigualdade. É o que a gente sempre fala, né? A gente se indigna com tudo. Nós somos uma sociedade indignada, mas que não consegue mudar nada. A indignação por si só não muda nada. É preciso fazer, é preciso agir. Uma noção de responsabilidade estatal e de seus agentes sobre omissões e ações que atentem contra os direitos fundamentais, que atentem contra os pressupostos de necessidade de reparação dos prejuízos sofridos em virtude dos danos causados pelo racismo. Responsabilidade estatal é evidente que o Estado tem, e aí eu falo do Estado, as instituições estatais têm responsabilidade. Responsabilidade porque a Constituição deu o poder a elas de fazer políticas públicas. A Constituição outorgou o poder a vocês para fazer essas ações. Também outorgou o poder a vocês a corrigir e prevenir. Então, tanto ações quanto omissões é responsabilidade, sim, das instituições. E as instituições precisam se ver no centro desse problema, no centro desse debate. A ideia de que igualdade não é meramente um parâmetro, uma ideia abstrata, mas é ser tratado como igual, de forma igual. Ser tratado como igual é ter os mesmos direitos, mesmo que em dado momento, porque a gente sabe, nem todos nascem da mesma forma, com os mesmos benefícios, mas é preciso que a todos seja dada a mesma oportunidade. Ser tratado como igual é isso, é a possibilidade de usufruir de todos os bens e serviços e possibilidades que esse Estado aqui te fornece. Ser tratado como igual é, ora, se esse determinado grupo aqui não consegue chegar aqui, então eu tenho que trazer ele para cá. Ser tratado como igual é cotas. Historicamente, socialmente, você não pode ignorar estruturalmente que determinado grupo, depois de uma exclusão social, uma exclusão do trabalho, uma exclusão da educação, tenha as mesmas formas de alcançar. A ideia do mérito, né, o equívoco do mérito passa por isso. A ideia de que determinado grupo pode chegar pelas suas forças, é sempre dado a exceção como regra. Se você se esforçar bastante, você chega lá. E a gente sabe que não é só isso. A gente sabe que a realidade significa, se eu tenho um grupo efetivamente com menos direitos, estruturalmente, historicamente, eu preciso que esse grupo tenha as mesmas condições para que eles possam usufruir dos mesmos direitos. Veja, não é a mais. Não é a mais. E aqui, com toda a licença, todo negro sabe que andar na rua à noite de camiseta e short é um risco. Por quê? Porque você é negro. Então isso faz parte da personalidade que nos foi imputada. Então, são essas coisas que a gente precisa enfrentar. O final é uma ideia de que nós precisamos, de alguma forma,
tentar e lutar pela mudança. É preciso usar os instrumentos que nós temos aqui, os instrumentos políticos, os instrumentos jurídicos, com a Defensoria Pública, os instrumentos sociais, com as associações, usar todos os instrumentos que nós temos, sim, para mudar o status quo. Nós precisamos lutar, continuar lutando, porque nós estamos nesse passo, e aqui estamos comemorando o Dia da Consciência Negra após muitas lutas e muitas reivindicações. E aqui, finalizando, gostaria de agradecer novamente o convite. Espero que não tenha sido enfadonho, mas gostaria muito, assim, de primeiro agradecer a vocês que me ouviram e dizer que para mim foi uma honra poder falar um pouco, né, e dizer que assim, é muita responsabilidade falar desse tema para vocês. Eu não vou dizer para vocês que foi fácil, porque é um tema que me toca a todos os negros, machuca, e a gente precisa falar, e aí você às vezes se pensa, será que eu falo, será que eu não falo? E aí você pensa, cara, qual é a minha responsabilidade sobre esse tema, enquanto pessoa negra? Será que as pessoas que estão me ouvindo, será que eu posso ser agente de transformação? Será que eu posso ser a mudança na vida de alguém? Será que eu posso trazer alguma ideia relevante? Qual é o meu papel nisso? Coragem. Eu acho que é o que é mais difícil, porque a gente sabe o nível de opressão, sabe o nível de estigmatização, sabe o nível de controle, sabe que tudo que você faz, você é sempre julgado, né? Mas, como dizia o poeta, é o negro drama na vida do negro, né? Então, obrigado novamente a todos, e aqui eu finalizo.